Vergonha, decepção e mais um vexame. Aliás, mais uma coleção de vexames. Esse é o Santos, que a gente não já praticamente não vamos se estressar mais, não vamos falar mais nada. Infelizmente o torcedor já está machucado. Como dizia o Fabiano Farado, e só da Santos e também da Rádio TMC, no lugar da Rádio Transamérica lá de São Paulo, o Santos Futebol Clube está doente. E o time não se cura. Não se cura por estar se entregando à mediocridade. Futebol que não existe. Um time sem vontade, sem brio, sem o espírito de um time vencedor. O Santos, que é gerido por uma gestão fracassada, temerária, uma gestão que só faz política, mas o futebol do clube que se dane. O Santos Futebol Clube está sendo destruído. Está sendo destruído cada vez mais. Do dia do aniversário, o time do Santos dá um péssimo presente ao torcedor, que é o tropeço e um empate contra o fraco Recoleta do Paraguai pela Copa Sul-Americana. O Santos, que é o lanterna no grupo, acho que é grupo D, né? Não sei qual grupo que é. Desculpe por ter fugido um pouco. No Brasileiro, agora o Santos tropeça mais uma vez, perde para o Fluminense em plena Vila Belmiro por 3-2. Uns jogadores mimados, jogadores sem vontade, gestão temerária e egocêntrica, porque o ego inflado fala mais alto da gestão e do próprio presidente, né? Fala mais alto do que enxergar a realidade que está acontecendo com o clube. Matos, fora, cai fora do Santos, tá? Ontem você provou que não foi transparente com o torcedor, tá? Na coletiva de ontem, que demorou mais de uma hora, né? Não sei. Acho que até teve demorado quase uma hora de entrevista coletiva. Parece que o Alexandre Matos resolveu aparecer, né? Ele apareceu, só que de nada adiantou. Transparência zero. Ele sabe que ele errou, só que ele não vai admitir diante da imprensa e principalmente falar a verdade pro torcedor santista. A verdade é essa. Não vai, esquece. O Santos, depois que perdeu aquele título da Libertadores para o rival Palmeiras em 2021, valendo do título de 2020 da Libertadores, perdendo de 1-0 para o Maracanã, gol do Breno Lopes. O Santos, a partir daquele momento, já na gestão Rueda, foi só coleção de vexames. Sufoco, torcedor sofrendo, torcedor machucado, torcedor teve que abandonar o time para não ter problemas de saúde, porque a partir do momento torcer para o Santos já estava fazendo mal à saúde do torcedor. Um torcedor que é machucado, maltratado, desrespeitado. Um clube que não há, tem a atual gestão, não há transparência, o futebol é horrível, elenco mal montado, técnico não consegue extrair o melhor do time. Entra técnico, sai técnico, continua a mesma. Entra gestão, sai outra gestão. Entra gestão, sai outra gestão, continua a mesma. A mentalidade dos jogadores continua a mesma. Ganha muito dinheiro, mas futebol que é bom, nada. Nada.
Ontem, o Santos perdeu 3 jogadores titulares já com 3 cartões amarelos. Não jogam contra o Bahia, tá? No próximo jogo, acho que domingo que vem, contra o Bahia. Lateral direito, Igor Vinícius. Volante, Gustavo Henrique. Pra mim, o que se salva, tá? Gustavo Henrique ontem jogou bem, mas ele sozinho não vai conseguir fazer milagres, tá? E Gabigol, por reclamação, levou cartão amarelo. Não deveria ter reclamado com o árbitro. Sabia que estava pendurado, deveria ter controle. Porque sabemos que o Wilton Pereira Sampaio é um péssimo árbitro. Ele não dá falta, deixa o jogo correr. Teve lances que ele não deu falta pro time do Santos. Todo o jogo, quase toda hora não dava falta. É a prova de que ele é um péssimo árbitro. Foi o que eu falei. Quando eu vi que esse árbitro ia apitar o jogo, já fiquei preocupado. Já não basta a péssima fase do Santos, ainda a CBF escala um péssimo árbitro. E desculpa, é um desrespeito. Árbitro FIFA, tá de brincadeira, né? Esse cara ele é um péssimo árbitro. Não sei onde que enxergaram esse árbitro, sinceramente. Que pra mim, ele não é um bom árbitro, é um péssimo árbitro. Wilton Pereira Sampaio. Bom, o Santos ontem estava 2 vezes, 1-0 e 2-1, vencendo 2 vezes o Fluminense e o time deixou escapar a vitória. O time desconexo em campo, deu espaços para a equipe do Fluminense jogar dentro da Vila Belmiro e o time deixou o Fluminense à vontade. Neymar ontem decepcionou, o Gabigol fez um belo gol, mas também decepcionou. Barreal, mesmo fazendo um belo gol, mas também não jogou bem. Lucas Veríssimo não teve culpa nos gols, embora a atuação dele não foi das melhores, mas é o que se salvou. Tanto o Lucas Veríssimo quanto o Gustavo Henrique, tá? Brazão falhou nos 3 gols que o Santos tomou, falhão. O Brazão falhou nos 2 gols. Aliás, Brazão, meus sentimentos pra você, tá? Em termos pessoais, perdeu seu pai, eu sei como é duro perder, eu perdi meu pai também, e que Deus te dê forças, tá bom? Por mais que ontem você falhou nos 2 gols, claro, você é um profissional, mas por outro lado você é um ser humano como eu, como todos nós, e perder alguém da família é triste. Então, meus sentimentos, tá? Gabriel Brazão, a toda a sua família, que Deus conforte seu coração, tá bom? Vamos dar notas aos jogadores, né? O Gabriel Brazão, que falhou nos 2 gols, meus sentimentos a ele, tá? Forças pra ele. Nota 4 ontem no gol, tá? Ontem ele não... Agora vamos falar do Gabriel Brazão profissional, tá? Do ser humano, vou respeitar ele, porque a dor de perder um pai é triste, tá? Mas nota 4 pra ele, eu acho que o Gabriel Brazão precisa ser preservado no próximo jogo, porque não é fácil pro goleiro, um profissional, perder uma parte da família e ainda mais trabalhar. Triste, é complicado, mas Deus vai dar as forças necessárias para ele e que o pessoal do Santos também faça o mesmo, dê forças para ele. Bom, Gabriel Brazão, nota 4, apesar das falhas, tá? E ontem ele falhou muito nos 2 gols. O segundo gol nem tanto, mas o primeiro, e que ele estava adiantado. Embora a defesa também teve uma parcela de culpa, tá? Não vamos comparar só o goleiro Brazão. A defesa também teve culpa, tá? Que deu espaços pro time do Fluminense. Deixou o Fluminense jogar. Não pode. O Santos tinha que se impor em campo. Não vimos o Santos se impondo em campo ontem. Por isso que perdeu. Não soube segurar o resultado. Deixou o Fluminense jogar à vontade. Isso não pode acontecer. Bom, Santos 2, Fluminense 3. Vergonha, decepção e mais uma coleção de vexames, né? Esse é o título do vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o primeiro tema. Depois vamos falar sobre Neymar e também sobre a torcida, que saiu muito decepcionada. 3 temas de hoje, 3 vídeos com os 3 temas importantes. Primeiro, falar análise do jogo e notas aos jogadores. Bom, Gabriel Brazão, nota 4, tá? Falhou nos 2 gols, não foi bem. Igor Vinícius, nota 2, não jogou bem, tá? Lucas Veríssimo, nota 6.
por mais que ele se esforçou, tentou fazer algo, mas foi muito abaixo do que nos outros jogos, o Lucas Veríssimo, devido ao time que ontem não jogou bem, acabou perdendo, mas é o que se salvou, tanto ele quanto o Gustavinho. Então nota 6 ao Lucas Veríssimo. Luan Pérez, péssimo, nota 2, muito mal. Barreal, nota 4, apesar de um belo gol que ele fez, mas não salvou o péssimo desempenho que ele teve ontem. Claro, em seu lugar, claro, não no seu lugar, claro que ele depois aí entraria outro jogador. Entraria o lateral esquerdo, ele acabou se machucando, né? Aí entrou o Rafael Gonzaga, nota 3, não jogou bem também, tá? Muito mal. William Arão, nota 3, péssimo também. Toda hora errava passes. Ele perdeu no lance do gol de empate do Fluminense. Ele deu um passe errado, onde que originou a jogada do lance do gol de empate do Fluminense. Gol do Savarino. Aliás, um belo gol, tá? Mas não pode acontecer aquilo. Então, nota 3 pro William Arão, errando os passes, demorando para tocar a bola, girando para lá, girando para cá, parando o jogo, facilitando que o adversário fechasse o sistema defensivo. Então, o William Arão não jogou bem, nota 3. Gustavo Henrique é o que se salvou do time, tá? Nota 6 também pro Gustavo Henrique, é o que se salvou. Pelo menos ele fez o que pôde, mas não, um jogador só não faz milagres. E levou o terceiro cartão amarelo. Tanto ele quanto o Igor Vinícius e também o Gabigol levaram o terceiro amarelo, estão suspensos e não enfrentam o Bahia. Então, Gustavo Henrique, nota 6. Neymar não foi bem, tá? Por mais que ele tentou algo, mas nota 5 pro Neymar. Não jogou bem, nota 5. Um pouco regular, mas não muito abaixo. Teve decisões erradas. Poderia ter chutado pro gol. Pô, o Neymar, Neymar, o que tá acontecendo com você, Neymar? Antes você fazia gol, né, jogada individual, você chegava chutando. Por que não chutou aquela bola, cara? Foi dar o passe pro Roleiser. Roleiser, meu Deus. Neymar Júnior, olha, que decepção, hein? Desse jeito não vai pra Copa não, viu? Esquece, viu, Neymar? Neymar acho que não vai pra Copa do Mundo não, viu? Eu pensava que ele ia, mas depois do jogo de ontem, tapou os ouvidos, pegou mal, viu, Neymar Júnior? Pegou mal, viu? Eu acho que você não vai pra Copa do Mundo desse jeito não. Esquece Copa do Mundo. Vamos lá. Dando prosseguimento, né? Entrou o Neymar, nota 5. Aí entrou o Roleiser. O Roleiser entrou no segundo tempo, nota 2. Não jogou nada, tá? Não jogou nada. Benjamin Roleiser, nota 2. O Roleiser ficou parecendo um celular iPhone. Sabe aquele celular assim, iPhone, que está carregando? Tá no banco de reserva como se fosse um celular iPhone. Um celular iPhone que está sendo carregado. Aí depois tira do carregador, coloca para funcionar, entra em campo, joga 15 minutos, depois 15 minutos a bateria acabou. O Laser é um argentino que entra com sangue frio, sem vontade. Não é um argentino como a gente conhecemos, a maioria deles, que tem sangue nos olhos, tem raça. Um jogador que não desiste de uma jogada, de uma dividida. E o Rolês é um jogador que não tem velocidade. Tem bom passe? Tem, mas não tem velocidade. Até agora, não provou o alto investimento de 11 milhões de euros, equivalente a quase 70 milhões de reais. Difícil, né, Rolês? Difícil. Não dá para elogiar o Rolês. Então, nota 2. Não jogou nada. Entrou mal. Entrou com a bateria totalmente carregada, como um celular iPhone com a bateria totalmente carregada. 15 minutos. Em 15 minutos a bateria acabou rapidinho.
descarregou rápido. Bom, falei no Neymar, falei no Roleiser. Moisés, nota 0, não jogou nada. Cadê o Moisés? Sumiu. Fez o gol da vitória do Santos contra o Atlético Mineiro, mas cadê o Moisés? Sumiu. Difícil, hein? Nota 0 pro Moisés. Gabigol, apesar do belo gol que ele fez, nota 4. Nota 4 porque ele fez o gol. Tudo bem, deu assistência no segundo gol, mas ontem ele pecou demais. Olha, pecou muito nos erros de finalizações, tá, sabe? Lautaro Dias, nota 0 também. Não dá mais Lautaro Dias. Por que colocou Lautaro Dias? Por que, cara? O Cuquinha. Por que não colocou Miguelito? É um jogo pro Miguelito esse jogo. Não pro Lautaro Dias. Lautaro Dias provou que não serve pra jogar no Santos. Não serve. Por que, cara? Por que? A insistência do jogador, cara. Não dá. Lautaro Dias tem que ser devolvido rapidamente ao Cruzeiro. Não dá. Bom, o Gabriel Bontempo, desculpa, eu falei do Gabriel Bontempo, né? Nota 4, muito abaixo, tá? Ele é um bom jogador? É um jogador que tem um bom passe, dá dinâmica no meio de campo, sim, mas não jogou bem. Nota 4 pro Gabriel Bontempo, tá bom? Não rendeu o esperado, não jogou bem. Teve uma queda de rendimento brusca no segundo tempo. Começou bem, mas depois caiu. Então, portanto, nota 4 pro. Se ele tivesse mantido o mesmo nível, nota 6 para ele, mas caiu de rendimento, nota 4 pro Gabriel Bontempo. Não jogou bem, tá? Esqueci de falar dele no meio-campo. Entrou Tassiano, nota 0, né, também, né? Pelo amor de Deus, Tassiano não dá, né, cara? Desculpa. É um jogador que entrega pro time, mas não conseguiu entregar ontem, no pouco tempo que ele teve em campo. Então, pra mim, nota 0 também para o jogador, para o Tassiano. O Neymar, falei, dei nota 4 para ele, tá? Não jogou bem. Decisões erradas, passes errados. O Neymar querendo dar o chapéu. Ah, para, Neymar, pelo amor de Deus, Neymar, não dá, né? Complicado. Cuquinha, nota 0 pro Cuquinha, tá? O auxiliar que dirigiu o time no lugar do Cuca, suspenso pela expulsão contra o Atlético Mineiro. Então, o Cuquinha ontem, pra mim, errou nas escolhas, nas mexidas durante o segundo tempo. Principalmente, colocou o Lautaro Dias. No lugar, deveria ter colocado o Miguelito. O Roleiser, sei lá. No lugar de colocar o Roleiser, deveria ter tentado o Robinho. Pelo menos o Robinho. Já que renovou o contrato do Robinho Júnior, o Robinho tem que colocar pra jogar. Ah, mas o Robinho Júnior é moleque. Não interessa. Coloca pra jogar. Coloca. O pai dele, quando tinha idade dele, jogava. Por que ele não pode jogar também? Difícil, né, cara? Difícil. O Santos, muita coisa tem que ser melhorada. A gestão, o presidente, Matos fora, tá? Presidente, diretoria, todos fora. Não dá. É muita política. É muita, sabe? Pouca entrega no futebol. Contratações erradas, montagem de elenco. Montagem de elenco muito mal montado. É a triste realidade que o Santos está vivendo. É a triste realidade que estamos vendo o Santos Futebol Clube, da situação que se encontra. Se não abrir o olho, vai brigar para não cair de novo. E não adianta nada demitir técnico, porque o problema não é o técnico. Sim, é a atual gestão. E também os jogadores.
mimados e preguiçosos. Para não falar outra coisa. Não vou prolongar muito não, que senão pode dar problema. Mas são mimados e preguiçosos, sem vontade, sem brio, sem espírito de um time vencedor. É um time que não traz confiança ao torcedor. É um time que não tem uma longa sequência de vitórias. O time não consegue ter uma boa sequência de vitórias. Não consegue. Assim fica difícil de acreditar que o Santos voltará a ser o Santos como nos velhos tempos. Um time vencedor, um time sendo protagonista, ganhando títulos. Está muito longe disso acontecer. Bom, pessoal, do próximo vídeo eu vou falar de Neymar Júnior e também outro tema também, outro vídeo que eu vou gravar logo a seguir também, depois do assunto do tema Neymar. Vamos falar do tema da torcida do Santos, que saiu triste e decepcionada, tá bom? No próximo vídeo, você já vai lá agora ver vou falar de Neymar Júnior, falar depois dessa partida, eu acho que as chances dele ir para a Copa do Mundo poderão diminuir se ele continuar nessa péssima fase que ele se encontra e também junto com o Santos Futebol Clube. Então vá lá no próximo vídeo, vou falar de Neymar Júnior e depois logo a seguir vamos falar da torcida, que é o maior patrimônio do clube.